Olá, nobres amigos. Eu sou Lucas Docas, Lucas Possalski II, e nesse vídeo aqui, baseado em uma coisa que eu falei na live, eu fiquei pensando, e aí eu falei, não, eu tenho que falar isso porque vai que alguém entenda alguma merda errada, alguma coisa errada, alguma porcaria errada e a informação que era o mais importante não ter chegado direito. Então, eu resolvi gravar esse vídeo por isso. Ele é fora do tema. Sim, eu tô gravando um monte de fora do tema porque vocês conversam comigo um monte de assuntos fora do tema e eu tô deixando mais aberto isso ultimamente porque eu acho que é legal conversar com vocês. É legal falar com vocês e acho que isso é importante. Sobre os valores da minha propriedade, propriedades equivalentes e coisas assim. Quanto realmente vale uma propriedade aqui nessa região? É sobre isso que eu vou falar. Porque no vídeo eu cheguei a mencionar dois valores diferentes. E vou falar pra vocês, são dois valores que são completamente especulativos porque um deles eu tenho noção do valor real por trás. Mas eu não informei verdadeiramente a vocês e não tenho nem intenção disso. Mas eu só quis passar uma ideia. E o outro é uma ideia que eu tenho, pelo que eu já vi, já ouvi dos outros me falarem, mas que, novamente, eu não tenho essa certeza para poder afirmar isso para vocês. Mas, mais importante de tudo, ressaltar com esse vídeo, não os valores exatos disso ou daquilo aqui, mas de como escolher uma boa propriedade, seja aqui na minha região, que pode ser um pouco mais caro do que outras regiões, eu sou honesto com vocês. Minha região não é barata, eu já pesquisei muita região de serra, de frio, para escolher uma propriedade legal, e eu sei que a minha região não é a mais barata de todas, mas ao mesmo tempo eu sei que a minha região não é uma região hypada. Como assim? Eu sei que ela não é uma região onde os preços estão artificialmente na estratosfera, porque um monte de gente riquinha resolveu comprar propriedade aqui para fazer uma coisa gourmet. Então vamos ao vídeo. Primeiramente, parte dos valores da propriedade. Eu mencionei que essa propriedade eu gastei menos de 500 mil entre valor que eu comprei a propriedade e valor que eu investi para melhorar ela. De fato, essa é uma informação verdadeira. Não vou falar o valor exato, até porque, vamos pensar assim, 200 mil é menos de 500 mil, 300 mil é menos de 500 mil, 400 mil é menos de 500 mil. 499 mil é menos de 500 mil. Então, eu estou deixando a imaginação de vocês correr. Mas o que eu estou assumindo é que, independente de valores, qualquer um deles foi menos de 500 mil que eu utilizei até agora para deixar a propriedade arrumadinha do jeito que vocês veem nos vídeos ou vou continuar vendo. Talvez em algum momento passe esse valor? Talvez, não sei. Mas eu não gosto de falar valores exatos, porque eu acho isso meio ruim. Mas eu gosto de dar uma estimativa do topo do valor de uma coisa, assim, um valor que está acima do que eu gastei. Para vocês saberem, olha, mesmo que vocês gastem tudo que eu gastei, vocês não vão chegar nesse valor. Então é um pouco disso que eu quis chegar. Então eu não falei o valor exato. Para ser honesto com vocês, nem é tão perto assim, não. Tá mais para baixo do que isso. Mas aí eu vou deixar correr na imaginação de vocês, quanto ao valor que eu gastei na propriedade aqui. Beleza? Segundo ponto. Uma propriedade dessas vale R$1,5 milhão. Cara, obviamente eu não sei quanto vale uma propriedade exatamente igual a essa aqui na região. Porque não existe uma propriedade exatamente igual a essa aqui na região. E, mas R$1,5 milhão é o que você venderia ela. Não, cara. Eu também não venderia por R$1,5 milhão. Acho que, cara, se aparecer alguém com R$1,5 bilhão, um bi, não mi, eu acho que eu não venderia. Pra ser honesto com vocês, porque eu gosto muito daqui. E não é uma questão de dinheiro. Eu não trocaria esse lugar por outra coisa. Pelo menos não a princípio, né? Então, oferecer dinheiro atrás de dinheiro pra mim não faria eu mudar essa opinião. E como que eu cheguei nesse valor? Olha, eu converso com corretores, eu tenho amigos que se interessam por terras nessa região. Então, eles perguntam, e eu pergunto pros corretores. Eu vira e mexe, tenho alguma amizade com alguns deles e, enfim, eles me respondem. E eles estimam que uma propriedade com tal característica, eles acham que é isso, né? Não sei. Mas eu tenho certeza que deve ter coisa mais barata do que isso. Se você sonha tanto em vir para minha região, mesmo que não seja colado na minha propriedade, ainda deve ter propriedade tão legal quanto essa, ou até mais legal que essa, depende do seu ponto de vista. Para mim não tem, porque eu tô no pico do mundo, né? Aqui. Eu tenho vista pro mar, dos meus picos, embora uma vista bem... precisa de binóculos para ver. Eu tenho uma propriedade muito legal, que é quase plana. Tenho um monte de coisas legais aqui, então eu sei que não existe uma propriedade como a minha, ou pelo menos não na minha opinião, mas sem dúvida tem muitas propriedades legais aqui na região a preços menores que esse. Eu tenho certeza que deve ter. Porém, é a questão do que eu falei do diamante bruto lá. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo, mas sim, você pegar a propriedade toda arrumadinha e todo o resto, você vai pagar uma fortuna. É isso que eu quis dizer. Mas, novamente, pode ser que você ache uma arrumadinha a preços melhores. Depende do proprietário que está vendendo e da intenção de vender dele. Porque às vezes eles colocam esses preços aqui, mas vou ser sincero com vocês. Na minha região, se o cara coloca R$1,5 milhão, cara, 1.100.000, 1.200.000 e tá aceitando. Pode ter certeza, é mais ou menos essa questão, assim. 1/3, 1/4 do valor, o cara abaixa, se for pra confirmar a venda, na maioria das vezes. Se o cara quer realmente vender, né? E o que me leva à questão principal desse vídeo. Não liguem pros valores que eu falei, até porque, tipo, vamos ser sinceros, minha região tem um preço tal, tal e tal, não vou falar os valores exatos, que ela tem uma característica tal, tal e tal. Ela tá a não sei quantos quilômetros de São Paulo, capital, tá numa localização muito boa e muito fácil acesso,
acesso e isso afeta o preço dela. Existem localizações que têm a mesma facilidade de acesso e são mais caras? Existem, e muitas. Para você ter uma ideia, eu acho que das regiões à volta de São Paulo, essa deve ser a mais em conta, para ser honesto com vocês. Dentro desse padrão de características, deve ser a mais em conta. E eu sei que existem regiões como Campos do Jordão, por exemplo, ou Cunha, que são hypadas, absolutamente caras, porque um monte de gente mais endinheirada resolveu fazer de lá suas casas de férias e paga tipo 800 mil, 1 milhão num terreninho de 20 mil metros, né? Enquanto, sei lá, se você tiver 800 mil a 1 milhão, você compra coisa muito melhor aqui. Ao mesmo tempo que existem regiões de serra, do estado de São Paulo mesmo, e também tem clima relativamente frio, lógico, algumas são mais quentes que outras, não vou negar, outras são mais frias. Aqui tem um frio extraordinário, porque temos uma altitude quase igual a de Monte Verde, porém uma faixa climática que estamos mais próximos do Paraná do que de Minas Gerais, então tudo bem, natural. Por isso que tem esse frio todo, mas existem regiões, por exemplo, Piaí, Itararé, Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, Capão Bonito, Ribeirão Grande, ou mesmo regiões um pouco mais ao norte, tipo Pardinho, Botucatu, embora essas mais ao norte são um pouco mais quentes. Até na região lá, não o Circuito das Águas que é hypado também, mas pro norte ali do Circuito das Águas, onde a terra ainda é mais em conta, existem regiões assim. Então, lógico. Porém, a lógica do terreno diamante bruto é muito importante, como eu falei na live. Porque se você comprar o terreno todo arrumadinho, engomadinho, bonito, você vai pagar muito mais caro do que num terreno similar que está descuidado. E esse é o grande lance para comprar um terreno bom, seja aqui ou em qualquer região. Então eu acho isso muito importante falar para vocês. Agora, um outro assunto que eu gostaria de comentar em relação à live aí, que é a questão das armas. Eu deixei uma mensagem subliminar. Não vou falar exatamente o que eu tenho ou o que eu não tenho de arma aqui. Só um verdadeiro idiota falaria exatamente o que tem. Mas a gente faz uma brincadeirinha de vez em quando. Vou deixar um mistério para vocês. No caso, vocês sabem que eu sou um ferreiro por hobby e que eu sei fabricar armas, independente do que eu tenho ou não. Então, não achem que eu estou desprotegido, né? Mas eu não sou nem um pouco idiota de mencionar exatamente tudo que eu tenho ou não tenho aqui. Mas sim, se enfiar no mato sem pelo menos uma boa espada ou alguma coisa assim, cara, não seja esse idiota também, né? E eu não falo nem por se defender de pessoas. Às vezes tá tão remoto que não vai ninguém te encher o saco. Mas bichos existem ainda existe onça aqui fora, por exemplo, então... A tempestade tá brava aqui ainda. Resumindo, tem coisas que a gente nunca vai falar de verdade aqui no canal. Mas a gente vai sempre tentar deixar uma referência pra vocês, caso se interessem por isso. Mas o mais importante é o conhecimento por trás. E isso eu sempre vou tentar passar pra vocês de uma maneira ou de outra. A noção, o conhecimento e coisas assim. Valores reais. No passado eu falava valores reais. Eu acho que hoje não vale mais a pena porque às vezes a inflação é tão grande ou acontece algum boom de preço tão grande que o que eu falei tá errado no dia seguinte, então acho que melhor não mencionar isso. Mas enfim, foi só um adendo ao que eu falei na live, achei importante e obrigado, meus amigos, boa noite.